Além do céu azul. Capítulo 5. Quando a noite desceu sobre nós, trazendo consigo o véu escuro e pontilhado de estrelas que adornavam o firmamento, percebi que aquele dia seria eternizado em minha memória como um marco de aprendizado profundo. Embora tenha sido repleto de provas e incertezas, as conclusões que dele emergiram eram: a travessia não foi desprovida de desafios. O recebimento constante de sermos surpreendidos por uma fera ou mesmo pela presença de um indígena cuja intenção poderia ser hostil pairava sobre nós como uma sombra inquietante. Contudo, foi justamente nesse contexto de vulnerabilidade que o poder transformador da simplicidade se revelou em sua plenitude. Cada respiração compartilhada, cada sussurro da floresta, e até mesmo o silêncio que nos envolvia parecia pulsar com a essência da vida, lembrando-nos de nós. Enquanto o brilho sereno das estrelas nos acolhia, sentimos que, mesmo diante dos temores que nos assombraram, éramos privilegiados por testemunhar a magnificência do mundo natural em seu estado mais puro. Assim, durante o dia trabalhando descobri e compreendi que, em meio às adversidades, reside uma beleza rara, aquela que transforma a alma e nos faz valorizar o extraordinário nas coisas aparentemente singulares. Eu estava exausta, mas uma exaustão que carregava em si um colapso quase palpável. Sentia-me feliz e, de certa forma, liberta de algumas das amarras que as convenções da privacidade impõem. Após um dia tão intenso, permita-me um momento de conforto simples. Tomei um banho matinal, deixando a água escorrer pelo meu corpo como se levasse consigo os vestígios de cansaço acumulado. Em seguida, pedi a Rudá que preparasse um misto quente e um suco de acerola, um jantar singelo, mas que me reconfortaria antes do merecido descanso. Aquela seria minha modesta refeição noturna. Depois de saciar-me, recolhi-me ao quarto, onde o silêncio da noite parecia convidar-me a descansar. Deitei-me na cama com a alma aquietada e, quase imediatamente, o sono veio ao meu encontro, como um bálsamo reparador. Antes disso, no entanto, eu já havia preparado meticulosamente minha mochila para a jornada do dia seguinte, cada item cuidadosamente disposto, refletindo minha expectativa pelo que estava por vir. Com a mochila pronta e os planos traçados, anunciei a Rudá que partiríamos às 6 da manhã. Sua resposta foi breve, mas transmitida de lealdade habitual e presteza. Ele compreende, talvez mais do que eu, o peso e a importância de nossa missão. Enquanto o sono me envolvia, minha mente divagava por instantes sobre os desafios que nos aguardavam no dia seguinte. Contudo, a serenidade daquele momento, aliada ao conforto do que havia sido preparado, dissipou qualquer resquício de apreensão. Era como se a noite, com sua quietude e promessas veladas, dissesse que, por algumas horas, eu poderia descansar em paz, confiante de que o amanhecer traria consigo novas oportunidades e forças renovadas. Assim, deixei-me levar pelo abraço silencioso da escuridão, sabendo que, ao despertar, estaria pronta para enfrentar mais um capítulo dessa história que eu mesma escolhera viver. Acordei com um espírito renovador e uma disposição que parecia brotar das profundezas do meu ser. Ao descer as escadas do rancho, situadas numa elevação que nos oferece uma vista privilegiada da imensidão ao redor, fui envolvida por uma sinfonia de aromas que despertaram os meus sentidos. O perfume do café recém-coado misturava-se ao cheiro inconfundível do bacon fritando, criando uma atmosfera acolhedora que parecia preparar-nos para o dia que se descortinava. Rudá já estava à mesa, com sua postura sempre serena e olhos atentos. Senti-me ao seu lado e, por alguns instantes, permita-me saborear aquele momento. O calor do café em minhas mãos, o sabor reconfortante dos alimentos simples, e o silêncio cúmplice que fornecemos vamos, interrompido apenas pelo som dos pássaros que celebram o amanhecer. Após o desjejum, verificamos rapidamente nossos pertences, certificando-nos de que nada essencial havia sido esquecido. As mochilas ajustadas às costas e os espíritos preparados para o que viria, partimos com passos firmes em direção às profundezas da floresta. A trilha diante de nós serpenteava entre árvores imponentes, cujas copas se entrelaçavam como guardiãs da luz do sol, filtrando-a em finos feixes que dançavam sobre o chão coberto de folhas. A cada passo, a floresta nos acolhia em seu ventre verdejante, oferecendo-nos não apenas desafios, mas também belezas que estão além do que as palavras poderiam descrever. O som dos galhos que se quebravam sob nossos pés e o murmúrio distante de um riacho criavam uma melodia natural que acompanhava nossos pensamentos e silêncios. Sentia que a vastidão daquela mata não era apenas um cenário, mas um personagem em nossa jornada, dotado de mistérios e sabedorias ancestrais. Assim, adentramos mais nas profundezas da floresta, intocada pelo ser humano. Conscientes de que cada passo nos aproximamos do propósito que nos movemos até ali.
A floresta, em toda a sua grandiosidade, parecia nos testar, mas também nos acolher, como se confirmasse em nós a coragem e a reverência por seus segredos. Ao cair da tarde, resolvemos dar intervalo à caminhada, para um breve descanso. O cansaço já se fazia presente, mas a sensação de dever cumprido também nos acompanhava. Aproveitei o momento para verificar se o material coletado seria suficiente para as análises que planejamos realizar no laboratório ao longo da semana. Após a constatação de que estávamos bem abastecidos, permitimos que ficássemos por mais alguns instantes sentados no chão, absorvendo o silêncio envolvente da floresta, apenas quebrado pelos sons suaves da natureza ao nosso redor. De repente, fomos surpreendidos por gemidos distantes. Era um som agudo, frágil, que trazia consigo uma inquietação impossível de ignorar. Parecia o choro de uma criança, mas sua origem estava longe de ser evidente. Voltei-me para Rudá, a preocupação estampada em meu rosto, e perguntou, quase em uma sugestão: vamos verificar o que pode ser. Rudá inclinou-se levemente a cabeça, os olhos fixos na direção de onde vinha o som, e respondeu com sua calma habitual: quer permanecer aqui descansando? Eu posso ir e voltar rapidamente. Hesitei por um instante, mas logo repliquei com firmeza: não fico um segundo sem sua companhia. Eu estou com você. Ele assentiu, e juntos seguimos em direção ao som, movendo-nos com cautela, mas com determinação. Caminhamos aproximadamente 100 metros, atentos a cada detalhe que surgia pelo caminho. Foi então que, em meio aos galhos quebrados e à vegetação densa, avistamos algo incomum. Um brilho prateado reluzia entre as sombras, intrigando-nos. Veja, disse Rudá, apontando com discrição, parece algo semelhante a um pequeno avião. Aproximamo-nos com cuidado, removendo os galhos que cobriam a estrutura. Ao afastá-los, deparamo-nos com uma cena que parecia saída de um sonho estranho e inquietante. Uma criança, vestida com roupas metálicas, jazia ali, visivelmente ferida e debilitada. Seu pequeno corpo estava coberto por cicatrizes e hematomas, mas, apesar do estado de fragilidade, ainda havia um fio de vida em seus olhos fechados.